Aê, pode ir. Deixa só eu colocar vocês aqui no canto, rapidinho. Pronto. Bom dia! Bom dia, querida professora. Hoje eu vou explicar um pouco para vocês um curso bem introdutório sobre o terminal Linux. Durante a minha jornada aqui nos Titãs, né, eu tive um pouco de medo no início, porque a gente tinha que utilizar o Linux. E eu sempre fui usuária de Windows, né? E aí eram comandos novos, você tinha que fazer o dual boot, então, tipo, me causou um pouco de medo e dúvidas, né? E aí eu participei desse evento do FreeSol, que é um festival latino-americano de instalação de software livre, onde participei da palestra de introdução ao terminal Linux, e lá eu vi que os comandos que eram ensinados eram comandos que a gente usa aqui, diariamente. Então, eu percebi que o medo do início já não existia mais, né? Porque eram conhecimentos que eu já tinha. E eu achei bem legal, bem legal. Fiz um pouco de network com as pessoas que estavam lá e encontrei pessoas também que eu não via há um tempo, que foram participar do evento. E é isso. Então, um pouco sobre, como eu falei no início que eu assisti, um pouco sobre software livre. O software livre, ele nos garante 4 liberdades, que é você conseguir estudar ele, você conseguir usar o programa, tipo, livremente para qualquer finalidade, você conseguir também editar o código e você conseguir redistribuir essas cópias. Então, a relação do Linux com o software livre é basicamente essa, porque o Linux nasceu dessa filosofia, certo? E aí, isso aqui é. Ah, esqueci até de passar o slide. Mas aqui é basicamente falando para vocês um pouco sobre o FliSol, que é um festival latino-americano, onde compartilham conhecimentos, tiveram diversas palestras sobre IA, sobre terminal Linux, sobre instalação de software livres, o terminal Linux. O que é o terminal Linux, né? Expliquei para vocês o que era o software livre e a relação dele com o Linux. O terminal Linux ele é basicamente uma interface de linha de comando, onde a gente consegue interagir com o sistema operacional por comandos digitados. É diferente de uma interface gráfica, onde, por exemplo, aqui eu consigo clicar nas coisas, sabe? Vocês estão conseguindo ver essa parte aqui que eu tô? Sim. Pronto, eu consigo clicar nas coisas aqui e simplesmente sair. Então eu consigo fazer isso aqui, ó. Pronto. Sair da apresentação. No terminal Linux, esses comandos de sair, entrar, fechar, deletar, enfim, criar, são digitados, são comandos digitados. E agora a gente vai para a demonstração. E quer dizer que software livre é gratuito? Ele garante a liberdade para a gente. O software livre é gratuito. Eu vou abrir aqui o terminal, tá? Mas quando eu estudei, Mas ele não é sempre gratuito. isso, é Mas ele isso. tem os que são gratuitos, mas ele não é sempre gratuito. Isso, mas o software livre não quer dizer que vai ser gratuito, porque Não quer dizer que vai você. ser gratuito, quer dizer que Isso. ele vai garantir pra gente 4 liberdades, como eu expliquei no início. Que é você conseguir estudar ele, se você acessa, e você também consegue utilizar aquele programa para qualquer finalidade, você consegue modificar o código e redistribuir as cópias. Isso. Igual, tipo, no Linux, você Por consegue fazer exemplo, isso. né, eu posso pegar um código, mexer nesse código e vender esse código. Só que eu tenho que Sim, deixar ele aberto para edição. Então, o livre não quer dizer não que é significa o gratuito. gratuito. Isso, pode Exatamente. ser, mas isso Sim. mesmo. Beleza. Agora eu vou abrir o terminal para a gente ir para a parte prática, onde eu vou mostrar para vocês como funciona tudo aqui.
Deixa eu E abrir aí aqui a a gente janela. também vai poder usar o terminal aqui junto com você? Podem usar. É interessante até isso. Tá. Pronto, vocês estão tendo acesso ao meu terminal, é isso? Isso. Ótimo. Abri o meu aqui também. Pronto. Aqui nós estamos vendo que eu estou dentro de um diretório. O que eu vou fazer? Vou só abrir aqui outro terminal, mas eu posso sair também. Mas eu vou abrir o terminal só para vocês verem que eu posso simplesmente dar um comando cd, que significa você sair de dentro. Esse comando, na verdade, se eu fizer isso aqui, ele vai significar sair do diretório que eu tô. Se eu fizer isso. Não tá fazendo nada, Fernanda. Ué, não tô transmitindo não? Tá dando pra ver seu terminal, mas você não digitou nada. O CD. Ah, entendi. Então é porque eu tava transmitindo só uma janela. Desculpa, gente, peraí. Acontece. Com as melhores professoras. Pronto. Então eu vou usar essa janela aqui mesmo. Pronto, agora vocês estão vendo eu digitar aqui qualquer coisa, né? Sim. Ótimo. Vamos começar. Como eu falei para vocês, o terminal ele é uma interface de linha de comando. Vai interagir com o sistema operacional com base no que eu for digitar aqui. Então, o primeiro comando que eu queria explicar para vocês era o cd. Na lógica, a gente começa explicando, por exemplo, um pwd, mas aqui eu já estou na pasta do Nandas Menu, que é uma pasta do meu diretório, da minha home. Então, se eu digitar o comando cd ponto, ponto, ele vai sair. O cd serve só para você sair de diretórios? Não. Se eu digitar cd ponto, opa, cd ponto, não, cd Nandas Menu, ele vai entrar. Então, o cd serve para você entrar e sair dos seus arquivos, dos seus diretórios. Vou até voltar aqui. O próximo comando que eu gostaria de explicar para vocês é o ls. O ls, ele garante que a gente consiga ver... deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu só falar uma coisa. O CD, eu entendi que você falou que é para sair e entrar de diretórios. Diretórios, falando no nosso português, seriam pastas, não é isso? Sim. Isso. Então, CD significa Change Directory. Isso. Né? Isso. Beleza, então é para você mudar. Então, dá para você mudar para qualquer pasta com o CD. Se você souber o caminho certo, você já pode digitar aí. Beleza, pode ir. Exatamente. Aí, digamos que você quer entrar em uma pasta, você quer ver quais são os arquivos, as pastas, os diretórios que estão na sua home. Você vem aqui, ó, pwd, que significa Print Work Directory, e aí ele vai dizer qual o seu diretório do usuário. Se eu quiser, por exemplo, ver o meu usuário, eu digito um whoami, e aí ele vai me dizer que o meu usuário é Fernanda Maressa. Agora sim, a gente vai para a parte de ver se eu quero dar um CD para entrar em alguma pasta, mas eu não lembro o nome da minha pasta, e eu não quero ir lá nos meus arquivos e procurar. O que eu posso fazer, sabendo que ela está na minha home? Dou um ls, que garante que eu veja a lista de diretórios. Então, aqui eu vou, lembrei o nome da minha pasta, vou entrar nela, certo? Se eu quiser ver mais detalhes, eu só dou um ls.i, ls-i, e aí eu tenho mais detalhes sobre as minhas pastas, ok? Ok, eu uso muito o ls-la. ls-la. Para você conseguir ver, tipo, até a última vez que você acessou, né? Isso. Eu também gosto de fazer isso aqui. Vamos lá. Agora, já expliquei para vocês um pouco do cd, ponto, ponto, e o cd para entrar. A gente vai para a parte de manipular arquivos. Vou criar algum arquivo aqui para vocês. Vou utilizar o comando mkdir, que serve para criar diretórios, criar pastas, e vou criar o aula
Linux. Pronto, não apareceu nada. Significa que não criei? Não, a gente vai dar um ls e a gente vê que ele apareceu aqui, ó. Aula Linux. Utilizando o comando que eu passei para vocês aqui em cima, a gente vai entrar nessa pasta. Então, cd aula Linux, eu consigo acessar a minha pasta. Estou dentro dela. Ela está vazia. O que me garante que ela está vazia é dar um comando ls e ele retornar para a linha de comando do terminal. Agora, a gente pode criar um arquivo dentro dessa pasta, garantindo sempre que eu estou dentro dela aqui, ó. Então, eu vou utilizar o comando touch, que serve para você criar arquivos dentro de uma pasta. Então, eu vou criar o comando.txt. Criado o meu comando.txt. Quero editar esse meu comando. Nano comando.txt. O nano, ele serve para você acessar esse comando aqui via terminal, esse arquivo via terminal, e você consegue digitar e modificar ele da forma que você quiser. Eu vou digitar aqui uma simples mensagem. Vou dar aqui o terminal, ele tem todas as instruções do que você precisa fazer, bem intuitivamente. Então, eu vou dar um Ctrl+O, Enter e Ctrl+X para fechar. Lá ele ficou salvo, ok? Ok, Ctrl+O, eu fiquei perdida nesse Sim, comando aí. posso voltar aqui para você, Liliane. Ó. Entrei novamente. Ah, tá, ali tá utilizando escrito o Nano. gravar. Ele não tinha nada aqui dentro. Eu digitei esse kkkk só para vocês terem noção de que tem algum texto ali. Aqui embaixo, ele tem dizendo, ó, Ctrl+O serve para gravar. Então, a partir do momento que eu quero gravar isso aqui no meu arquivo, eu faço o Ctrl+O. Ele vai dizer, escrever para o arquivo comando.txt e aí você dá um Enter. Dando esse Enter, pronto, já está escrito, está salvo. Você dá um Ctrl+X para sair, como diz aqui embaixo. Essa parte, ela é intuitiva, poderia ser mais um pouco intuitiva, né? Na interface. Enfim. Agora, o próximo comando é o cp. O cp, ele serve para a gente copiar arquivos, certo? Se eu digitar um cp comando.txt e cópia.txt, o que vai acontecer nessa linha? O cp está indicando que todo o conteúdo que está dentro desse meu arquivo vai ser copiado para esse novo arquivo que eu estou criando agora, certo? Então, ao fazer isso aqui, eu vou ter automaticamente 2 arquivos agora com o mesmo conteúdo. Nano cópia.txt, só para acessar realmente como está o nosso arquivo, e ele vai ter exatamente a mesma coisa que o comando.txt. Vou até sair, apenas sair. Eu quero agora renomear, porque eu coloquei cópia, mas eu queria colocar uma cópia específica. Então, eu quero que o meu cópia.txt se chame agora cópia comando.txt para ficar bem mais intuitivo. Então, eu digito MV, que o MV ele serve para mover e também para renomear, ok? Então, a gente consegue renomear o cópia.txt para cópia comando.txt. Fazendo isso, dou um ls para abrir novamente o que vai ter dentro da minha pasta aula Linux. E agora o nosso cópia.txt mudou, foi renomeado. Eu quero remover arquivos. Eu vou até criar aqui novamente um mkdir, porque eu quero criar uma pasta e colocar, como eu falei para vocês que o MV significa renomear e mover, eu vou criar a pasta arquivos, ó, ls, tá aqui, ó, arquivos, criado, comando.txt e cópia comando.txt. Agora vamos para a parte de utilizar o MV para
mover. Então, eu quero mover o meu cópia. Opa, desculpa. Apertei sem querer com a unha. Cópia, traço comando ponto .txt para dentro de arquivos. Posso dar o Enter? Não. Arquivos não é um arquivo, é uma pasta. Então, eu tenho que colocar o barra. Agora sim, se eu colocar um ls aqui, o meu cópia comando vai ter vindo para cá. Vou entrar na minha pasta arquivos. Entrando nela, eu vejo que ele está aqui. Ok? Pronto. Agora, eu vou utilizar o MR, porque eu acabei copiando, acabei movendo o cópia comando para dentro do arquivos e tá errado, eu não quero. Então, eu dou um RM para remover dentro da pasta que eu quero que o arquivo seja removido. Atenção nisso. Então, eu dou um cópia comando.txt. Ele vai ser removido. Se eu der um ls, ele não está mais aqui. Minha pasta está vazia. Ok? Ah, porque você estava dentro da pasta arquivos, né? Isso, dentro da pasta arquivos, onde eu tinha movido o cópia comando. Uhum. E aí eu dei um ls só para ver se realmente ele estava removido, e ele estava. Agora, a gente vai... a gente está vendo que tem uma pasta aqui que ela está vazia. Dei o comando ls, não apareceu nada, significa que ela está vazia. E eu posso apagar essa pasta vazia. Existe um comando específico para apagar a pasta vazia, que é o rmdir. Digito o nome da pasta vazia e ela vai ser apagada. Opa! Eu tenho que voltar, desculpa. cd ... Agora eu dou aqui o comando rmdir arquivos e ele vai ser apagado. Se eu der um ls, a gente vai ter apenas o arquivo que foi criado lá no início, que eu não mexi nele depois de ter alterado ele com o nano e copiado ele, né, para o outro arquivo que foi apagado. A nossa pasta arquivos foi apagada também. Esse comando de rmd, ele serve apenas para apagar pastas vazias, certo? Tem como apagar pastas com arquivos, com pasta com outras pastas dentro, enfim, sim. Só que é um comando um pouco perigoso, porque ele remove tudo mesmo. A gente utiliza o rm-rf. Ele serve, o R significa resource e o F force. Então, se a gente fizer isso aqui e eu digitar para vocês, isso aqui, ele vai apagar a minha pasta inteira e tudo que tem dentro dela. Então, se eu fizer isso... Opa, peraí. Desculpa, viu, gente? Tem sempre que sair. E aí eu faço o comando MR. Tá ótima essa aula. RF. Porque isso fica claro que Aham, quando a gente tá sempre... dentro da pasta, ela não vai funcionar. Você não tem vai que sair funcionar, da porque aí pasta. você vai estar querendo apagar uma coisa que está em uso no momento. Então, como aconteceu aqui, ó, ele deu um aviso, falhou em remover arquivos, porque ele fala que ele é inexistente, que você está dentro dele no momento. Então, se você volta para a sua pasta aqui, inicial, aí sim você vai conseguir fazer o comando. Então, se eu fizer isso, ele foi removido. Deixa eu só voltar para vocês verem que quando eu criei essa minha pasta e dei o comando ls, ela estava bem aqui, certo? Então, se eu der o ls novamente, a minha pasta ela não vai estar mais aqui. Eu tenho apagado ela, certo? Vocês viram que em poucos minutos, em poucos comandos explicados, a gente conseguiu criar, entrar, sair, deletar, remover, apagar pastas com conteúdo, a gente conseguiu editar. Então, poucos comandos a gente conseguiu fazer várias coisas. E foi isso
a explicação sobre os comandos que foram explicados lá e que estavam também no documento de explicação. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Eu gostei. Continuo nessa tela só porque eu queria falar o seguinte. Eu acho que esse RF, esse R, é de recursive. Então, Isso. Eu falei o quê? resource. Ah, não, é recursivo, porque ele vai garantir que essa recursividade force a pasta ser apagada. Aí, eu achei que esse recursivo era tipo assim, você tinha o comando .txt, aí faz de conta que você tem uma outra pasta lá, tipo pasta fotos. E aí dentro dessa pasta fotos tem outras fotos. Aí esse recursivo seria apagar tudo que tá dentro de todas as pastas? Sim, Sim, o né? RM, ele serve para remover, só o RM, como foi usado ali em cima. O RM-RF, como eu falei, ele é um pouco perigoso. Ele é um comando que é considerado perigoso, porque você consegue apagar, tipo, tudo. Então, o RF, ele remove toda a recursividade. O R de recursivo e o F de force. Então, ele vai remover toda a recursividade, todos os arquivos que estão dentro da sua pasta. Todos. Entendi. Tem um comando, porque o MV ele serve para mover e serve para renomear. Tem um comando que é o Isso. CP, né? Que é o de cópia. Sim. Sim. Ah, tá. É porque eu faço confusão com eles. Eu também, Liliane. Na hora que você tá dentro do servidor, você fica assim, nossa, eu devia ter treinado mais todos esses comandos aí que a gente acha que é básico. Eles são básicos, mas isso não quer dizer que eles são fáceis, né? Tipo assim, porque a gente tá muito acostumado com o gráfico. A gente vê assim, ó, é mais abstrato, né? Eu toda hora uso o ls para saber quais são as pastas, o pwd para saber onde que eu tô. E aí, olha só, eu gostei muito, Fernanda, muito, achei muito bom sua explicação, a introdução, a forma como foi dado. Queria ouvir das outras meninas, queria ouvir de vocês, de você também, Fernanda, o que vocês estão achando desse novo modelo que tá aqui na ONG. Eu sei que, assim, é meio ruim, né, mudar. Vocês já estavam no exercício 15, né, faltavam só 20, mas eu achei que estava muito mecânico antes, e eu acho que agora tá dando mais oportunidade para vocês conhecerem pessoas novas e fazer algo de vocês. Eu queria ouvir de vocês sobre esse novo formato, sobre a aula que foi dada. Eu achei muito boa. Obrigada, Liliane. Eu posso parar de compartilhar? Pode. Tá. Agora é a hora que vocês ficam um de cada vez falando. Ela foi ótima, Fernanda, ótima professora. Eu tô gostando também dessas novas metodologias que vocês estão aplicando, sim. Até então, a gente tá aprendendo coisa nova, passando por mais dificuldades, né? Mais coisas da vida que tem que acontecer mesmo para que haja o crescimento. Deixou bem explicadinho. Deu pra entender tudo que ela quis passar pra gente. E eu também tô gostando desse novo modelo. Ele apesar de ser um pouco mais complicado, igual a Rayane falou, mas é assim que aprende. Surgiu uma pergunta aí para você, Fernanda. O Edmar perguntando: Aonde? você sabe dizer as vantagens do terminal em relação à interface? E onde ele é mais utilizado? Edmar, explicar, tipo assim, 100% correto,
eu não sei, tipo, 100%, mas ao meu ver, a vantagem de um terminal em relação à interface é que você consegue se aprofundar, tipo, como a Liliane falou, que na interface, ok, ela é bem mais intuitiva. Você consegue clicar, fechar, clicar no botão e você tem lá o xizinho vermelhinho, você consegue fechar. O terminal você consegue copiar código, você consegue editar, você consegue ter essa liberdade de usar ali dentro um programa para qualquer finalidade, você consegue estudar um pouco mais sobre ele, enfim, e acredito que ele seja mais utilizado em desenvolvimento de software, em empresas assim, para desenvolver software, sistemas. Se eu tiver errada, eu não, porque eu realmente não sei. Eu acho que o Edmar também está perguntando muito nesse sentido, assim, por que existe, né, aqui na ONG, essa cultura de sempre usar no terminal, né? Sempre quando a gente está fazendo as tarefas, está mostrando alguma coisa, ele fala assim, não usa o mouse, né? Tenta usar via terminal. Acaba que o terminal, complementando o que você falou, Fernanda, não sei se ele vai querer falar a resposta. O terminal, essa interface no terminal, ele é usado em servidores. Então agora, né, que está muito em alta o cloud, todos esses provedores mesmo, né, AWS, tudo isso, quando você vai usar, até tem uma interface gráfica para algumas coisas, mas para a maioria delas você não consegue ter essa interface gráfica. E é como você disse também, né? O desenvolvimento de software, você começa, né, pelo terminal. Depois, para o seu usuário final, você quer que ele use a interface gráfica porque é mais intuitivo. Mas você consegue ter mais controle, né? E aí, para você começar, você sempre vai começar do terminal, né? Nesse sentido. E outra coisa que eu vejo que te dá liberdade. Então você tem duas maneiras de usar no seu computador aí hoje. Você pode usar com o mouse e pelo terminal. Meu mouse estragou, você vai usar no terminal. Entende? Então essa possibilidade, ela é interessante, né? Sim. Vocês já tiveram algum dia que vocês não usaram o mouse? Já. Agora. Agora na explicação. Mas aí na sua explicação você estava falando que é muito mais rápido. Você usou isso. Sim, você, tipo, não usa tantos recursos. Tipo, você tem uma economia de recursos ao usar o terminal. Isso. E foi isso que ele respondeu, Alau. Explicaram bem, terminal é muito mais rápido e produtivo. Em servidores você não coloca interface, pesa, fica caro. O terminal é leve. Então existe a economia aí também da grana. Existem formas de acessar, né, via terminal. Tem coisas que, por exemplo, se fosse o terminal você não conseguiria, se fosse a interface você não conseguiria, e pelo terminal você consegue. Então é isso aí. Mas eu gostei bem desse formato. Quem que vai dar a próxima aula? Fiquei super animada aí com a próxima aula. Não quero mais não, Gabriel. Vai ser a Rayane. Olha lá. Não, depois dessa aula da Fernanda ficar até com vergonha, não quer mais não. Não, gente. Júlia, tu já tem marcado tua aula, né? Não, mas fiquei não. Mas se quiser ficar com sábado, eu fico na quarta. Eu acho que o microfone da Júlia tá dando interferência. Peraí.
Parou? Acho que Oi. não parou. Rayane duplicou. Tá do mesmo jeito ainda? Você tá duplicando ainda? Oi. Parou? Quando você sai do Oi. computador? Não. Engraçado que o microfone tava desligado. Da Rayane? Tá mesmo. Rayane, liga o microfone. Mas é porque o da Júlia tá ligado. Aí tá diferente. Oi. Pronto, agora parou. Nossa, ontem eu fui desbloquear meu card do Cururi, né? Eu fui usar o Cypress. Aí eu apertei sem querer no Electron, no lugar do Firefox. Meu computador simplesmente travou. E eu não tinha visto que eu tinha apertado no Electron. Achei que era porque meu computador não estava suportando. Eu não sabia o que fazer mais. Aí eu vi que dava para usar pelo Nano no terminal. Tipo, mudar o Cypress lá no Nano pelo terminal. Com NPX Cypress RAM, eu acho. Um negócio assim. Só que eu odiei. Porque dá erro, por exemplo, algum erro que dá, você não sabe o que é direito, você não vê. Aí eu tentei Cypress de novo, aí eu vi que era porque eu tinha apertado no Electron, não no Firefox. Aí o Firefox rodou normalmente, graças a Deus. Ontem o meu também deu uma. Ai, gostei de falar que eu fui dormir meia-noite. O meu Não, ontem. O meu ontem tava. O meu tá muito pesado por causa do Docker, das imagens e do banco de dados. Aí tá cheio. Aí eu queria saber se eu posso, tipo, apagar do uso do exercício de PHP. Porque tem muita imagem, nos containers, muito coisa do banco de dados e aí tá muito pesado. Tipo, mas tá muito cheio. acho que o container só abre quando tu abre esse negócio, não? Tipo, Não, mas aí esses arquivos. quando eu dei o comando para ver o que estava pesando, mesmo o Docker tendo sido removido, ele tava lá, as imagens. Aí eu não sei, eu vou pesquisar um pouco depois para saber como fazer. Pronto, então vou apagar. Só algo que a Rayane falou, comentar, Rayane, eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado com essas comparações, tá? Então, assim, quando a gente vai dar aula, cada um tem um perfil, cada um tem uma forma, né, de expressar, de participar, cada um tem um ponto forte, um ponto que precisa de melhorar. Então, acho que é importante, assim, você pensar que a comparação é você com você, né? Então, essa vai ser a sua primeira aula, depois vão ter outras, e existe todo esse cuidado, pelo menos da nossa parte aqui, né?
de ver a sua evolução, né? E quando eu falo de evolução, é a sua mudança dentro do programa, né? Eu vejo, depois que o Edmar teve aquela conversa, eu vejo que muitas mudanças aconteceram. Essa oportunidade para vocês explicarem alguma coisa é uma maneira ótima de vocês também entenderem, de vocês conseguirem falar, né? Porque é o que vocês vão precisar também, né? É um combo de coisas que vocês vão precisar quando vocês fizerem entrevista. E eu acho que isso pode ajudar vocês. É claro que aqui a gente não tem o objetivo de formar vocês para darem aula sobre algo, né? Mesmo sabendo que alguns têm mais pontos mais inclinados para isso do que para outras coisas, mas é para trabalhar a comunicação. Então, de uma forma geral, é isso. Então, né? É importante, igual toda vez a gente fala, de ligar a câmera, de se posicionar mesmo, se colocar. Então, tudo isso na hora de uma entrevista, como todas aqui, né? Eu acho que vocês estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Eu acho que trabalhar essa postura é importante, né? Então, é isso que a gente pode te ajudar. E entenda isso como um treinamento mesmo, né? Não como algo assim, tô com... Medo sempre vai existir. Eu quero dizer, assim, algo que... Nossa, a dela foi muito assim, a minha... eu entendo a sua preocupação, mas o ponto principal aqui não é essa comparação. O ponto principal é te ajudar a se colocar no mercado de trabalho, tá? É só essa fala. E depois, se você puder ficar um pouquinho só pra me explicar aqui como é que eu faço o negócio. Entendeu? Entendi. Uhum. Aproveitar que a Edmar tá aqui. Edmar, foi tu que colocou falta em mim, foi? Na sexta-feira? Edmar, as meninas estavam falando que foram colocadas faltas. E aí eu não sei se foi eu, se foi você. Eu tava tentando entrar aqui no Rocket Chat, ainda não consegui. Eu não sei se ele vai conseguir ver, porque eu não sei se ele tá no celular ou no desktop, mas é referente a essa falta aqui, né? Do dia 24. E essa daqui, ó. A Rayane falou que moveu o crude, eu ainda não cheguei a ver. E a Fernanda também falou que moveu também, moveu um card. Sim, eu movi o card de sexta-feira, dia 24. E movi outro ontem, dia 28. Então é isso. Aí, se ele não responder agora, no decorrer do dia, a gente responde vocês, dá esse retorno. É isso. Ele perguntou nas mensagens da chamada. O dia que moveu. Eu acho que elas colocaram lá no chat. Vocês colocaram lá? Sim, coloquei. Era às 8 horas da noite. Até. Eu coloquei lá também. Tá, então a gente atualiza lá. Eu tomei um susto quando eu vi que eu tava com 6 faltas. Mas são 4. Tá, eu mexo lá pra vocês. Eu ainda não mexi, Edmar, porque eu tô sem acesso aqui ao Rocket Chat, não sei porquê. Já mandei mensagem pra editar meu usuário e tal, mas nada aconteceu, mas aí eu vou te retornando. Mas a gente altera isso lá, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Tranquilas. Então é isso, pessoal. Não sei se ele tem mais alguma coisa pra falar. E aí não esquecem de quando for colocar a aula, colocar a data também, tá bom? Então aqui, ó, a aula correrá no sábado, dia 2 de maio. Beleza. Você vai fazer a gente instalar? Vou. Então tá. Beleza. Falou, queridas.
Um abraço pra vocês. Tchau. Tchau. É pra eu ficar, é? É pra você ficar, que eu preciso de você. Tá Você bom. pode? O que foi que aconteceu?